Oiê, eu me chamo Sabrina do Savalar Ateliê e do Savalar Matriz de Bordado e agora eu compartilho com vocês o meu projetinho gratuito da case de documentos do bebê. Eu espero que vocês gostem. Um beijo! O início da nossa peça vai ser então pela confecção do molde, que tem 27 centímetros de altura por 20 de largura, e essa curva aqui vocês vão fazer com esse cone de linha aqui, olha só, tá? Então, a curva dessa peça é com esse cone de linha normal. Então, aqui eu já passei, no caso, pro meu papel de sucrilhos, é o que eu sempre utilizo, mas vocês aí podem utilizar o que vocês já estão acostumadas, tá? Aqui, então, eu já passei pro meu sintético, pros meus dois pedaços de 27 por 20. A minha frente já está bordada com a nossa bela, tá? E aqui, ele tá estruturado já com o meu EVA de 2 milímetros. Esse meu EVA aqui, olha só, ele é aquele EVA de 2 milímetros com caixa réu, tá bom? Eu gosto dele, então normalmente eu só compro dele. E aqui eu já tenho as duas partes da minha frente bordada. Bordada não, a minha frente bordada e mais as duas cortadas. Então, aqui eu já tenho os meus bolsos cortados e agora eu vou passar a medida. Esse daqui, ele mede 17 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. E esse daqui, ele mede 11 centímetros de altura por 20 de largura, que é o bolso que vai vir aqui em cima desse. O bolso do outro lado, que é onde eu faço o porta-cartões, ele tem 17 de largura por 27 de altura. E aqui eu já fiz as marcações da costura do meu porta-cartão. E pra fazer, eu fiz como? Dobrei no meio, dei um pique. Peguei a minha ponta, coloquei no meio, dei outro pique. Peguei a minha ponta, coloquei no meio, dei outro pique. Então, aqui eu tenho centralizado todos os meus porta-cartões. Aqui no plástico translúcido eu já cortei, tá? Pra poder fazer o meu porta-cartões. Esse daqui é o freio do nosso zíper, tá bom? Ele tem 17 centímetros por 3 centímetros. E aqui eu já tenho o meu bagum cortado. Aqui no meu ateliê, eu trabalho com o vivo plástico, mas eu não trabalho com ele no cru. Eu sempre encapo ele. Então, aqui eu já tenho os meus dois recortes de vivo, recortadinhos, medindo 2,5 centímetros por 75, porque ainda vai sobrar e a gente vai refilar a peça para vocês verem a medida no final. Algumas técnicas que eu utilizei para esse bordado. Por quê? Vocês já sabem que eu costumo bordar direto no EVA, mas esse bordado em especial eu não utilizei essa técnica, eu utilizei a técnica da Fernanda, que é bordar no TNT, por conta dos olhos e dos detalhes que esse bordado tem, por conta das flores. Então, provavelmente, o resultado desse bordado no EVA não ficaria bonito, por conta dos detalhes finos dele serem muito característicos. Então, isso daqui ia estragar o meu bordado. E as flores que tem um pontinho muito fechadinho. Então, nesse caso, eu não bordei no EVA, mas normalmente eu bordaria no EVA. Mas essa peça foi bordada no TNT e depois eu estruturei o meu EVA. O meu EVA, eu corto ele 1 centímetro menor de todas as pontas e eu utilizo a mesma curva da peça. Aqui eu já iniciei a colocação do viés nos nossos bolsos, tá? Eu esqueci de gravar, mas aí eu vou voltar. Então, nesse bolso aqui, olha só, que tem as marcações do porta-cartão, o vivo dele, o viés é na outra pontinha, tá? Então, aqui eu vou colocar
Um pezinho de máquina, tá? É o suficiente. Eu estou costurando com pontinho 3,5. Aí aqui, ó, eu já coloco meu outro bolso, porque ele dá certinho. Então, assim, se vocês utilizarem o viés, a mesma tirinha do Vivo pro viés, dá super certo e vocês conseguem economizar recortes aí. Aí aqui, olha, eu já vou desvirar e rebater com um pontinho bem lindo. Ou seja, esse recorte aqui que a gente tá fazendo o acabamento, ele mede 2,5 centímetros. E aí ele fica, ó, bem bonitinho. Olha só o pontinho, que lindo. Que vai com calma, não precisa ter pressa. Quem tem outras técnicas de acabamento, utiliza aí a técnica de vocês. Aqui eu tô utilizando a minha, mas vocês aí utilizem a técnica que vocês já estão acostumadas, tá bom? Aqui. Esse pé calcador que eu estou usando, ele é da máquina de transporte duplo, tá? Por isso que vocês estão percebendo que parece que ela caminha, é a máquina de transporte duplo. E esse daqui que eu tô costurando é o pé calcador de Vivo. Geralmente eu não costuro com o de Vivo, tá? Eu costuro com o pé normal. Mas, como essa peça, a única parte de costura, de acabamento que vai é no bolso, depois é tudo Vivo, eu tô já utilizando ele direto pra não precisar ficar fazendo acabamento, troca de pé calcador, tá? Como eu consigo costurar com esse pé, o de Vivo mesmo, aí eu nem preciso trocar. Geralmente eu troco, mas hoje eu não troquei não. Aí agora eu faço um recorte aqui, ó, desse acabamento interno pra ficar bonitinho. Bom, aqui eu já tenho uma parte do meu bolso já arrumadinha, cortadinha, com todo o acabamento feito, frente e costas, tá bom? E agora a gente vai posicionar aqui e fazer a costura do porta-cartão. Aqui eu venho, deixo tudo no seu lugar. Eu sempre indico para vocês cortarem maior o plástico cristal, a telinha, porque é melhor sobrar material do que faltar e vocês aí ficarem se matando para conseguir fazer uma costura. Então agora eu venho retinho aqui, tá vendo, ó? Venho. Aí agora eu vou aproximar vocês pra vocês olharem esse pontinho que eu vou fazer. Preste atenção. Chegou aqui, ó. Falei pra vocês prestarem atenção e eu acelerei. Mas quando vocês forem fazer, ó, ponto, volta, ponto, volta, ponto, volta. Vou voltar certinho na mesma costura. Venho pro lado. Venho aqui, ó, na minha outra medida, retinho, tá? Venho. Cheguei aqui, ó, ponto, volta, ponto, volta, ponto, volta, ponto, volta. Girou, volta. Venho pro próximo e aqui a mesma coisa. Já estou com a minha frente aqui
Já coloquei o picote aqui, ó, dos meus meios, tá? E agora eu vou colocar o meu forro bagum virado pra baixo, tá? Então é forro do material principal com o forro do bagum. Bom, no meu espelho, aonde tem o bordado, eu já posicionei aqui aquele meu bolso de 17 centímetros por 20, só que eu troquei o bolso dele por, ao invés do de telinha assim, ó, de telinha assim, eu troquei pelo de cristal, tá bom? Aí agora aqui eu vou costurar toda a volta. Aqui, eu já preparei a minha alcinha, tá? A minha alcinha, ela tem 3 centímetros e eu colei, virei a pontinha no meio e depois virei aqui, ó. Então, é uma alcinha simples, tá? Sem muito segredo. E eu vou passar uma costurinha agora aqui na pontinha dela. A minha parte, que vai meu mini mosquetão, eu estou utilizando essa fita aqui, olha, estruturadora de alças, tá? Ela parece com aquelas fitas de curativo. Então, eu coloquei ela aqui, tá? Ela vai dar sustentação para o nosso tirante e ele não estragar com o tempo, tá bom? Então, é preciso utilizar se vocês querem garantir uma peça de extrema qualidade para o seu cliente, tá? Aqui agora, o que eu faço? Para não ficar machucando o meu sintético, eu utilizo um pedacinho aqui, olha, de fita, tá? Para proteger essa minha região. Eu gosto de fazer isso porque eu já tive vários problemas de danificar essa parte aqui. Então eu sempre protejo, tá bom? Aí aqui eu já vou deixar já o meu mosquetão, minha alcinha de mão pronta. E eu faço ela dessa seguinte forma aqui, ó. Faço assim, ó. Deixo um pedacinho pra cá. A minha ferragem, ela se acomoda aqui no fim dessa, tá vendo? E a outra parte vem e trava. E agora a gente passa uma costurinha aqui. Aí essa costurinha, eu dou aquele ponto e volta. Ponto e volta, ponto e volta, ponto e volta. Agora, nós vamos encapar o nosso vivo, tá bom? Eu já deixei a minha máquina no maior ponto dela. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abraçar aqui, ó, o nosso vivo. E pode perceber que a medida de 2,5 ela dá perfeitamente pro vivo, nem mais, nem menos, dá perfeito, tá? Já ajustei aqui pro maior ponto da minha máquina. E agora aqui, ó, é só ir posicionando. Eu vou virar pra vocês verem um pouquinho o meu dedo também, como eu faço com as minhas mãos, tá? Ó, eu vou acomodando aqui, tá vendo, ó? Vou afastar um pouquinho, porque aí vocês vão ver melhor. Ó. Eu ajeito, arrumo. Quer ver, ó? Olha aqui a minha mão, como ela faz, ó. Tá vendo? Ó, quase que eu costuro meu dedo, olhando pra tela. E assim eu vou encapando aqui todinho ao vivo. Por vocês mais pra trás, e agora eu vou meter bala.
eu tenho... Deixa eu deixar assim. Aqui eu tenho 2 pedacinhos do material, do mesmo material que eu encapei o meu vivo, tá? Então, eu pego essas 2 tirinhas, eu vou fazer um pique no meio dela, tá? Porque agora a gente vai aplicar o vivo. Então, vamos lá. Em qual lado vai ficar o acabamento do nosso vivo? A nossa case, ela tem que abrir assim, ó. De cima para baixo. Não é da direita para esquerda. É da esquerda para cá, tá bom? Ela sobe. Então, o acabamento do nosso zíper, o freio do nosso zíper, ele vai ficar aqui. Então, aqui, olha, eu já tenho o picote do meio da minha peça. Eu venho aqui, ó, com a frente do meu material, frente com frente aqui, ó, picote com picote, tá? Aqui eu já passo uma costurinha pra prender. Vou diminuir o meu ponto pro 4, tá? Pegar o meu vivo. Aqui. Vamos lá. Vou costurar até a metade. Cheguei no meio, eu paro. Tá dando pra ver certinho? Peraí que eu vou aproximar mais vocês. Cheguei no meio, eu paro, coloco o meu vivo e aqui, ó, eu vou aplicando. O meu vivo, ele tem que vir aqui, ó, rente com a minha peça. Aqui, eu já estou chegando próximo à minha curva. O que que eu vou fazer? Eu vou dar piques no meu vivo. Informação importante. Eu faço pique apenas nessa peça para que essa curva aqui, ela fique suave na hora da gente desvirar e para que não pegue o cursor do zíper. Esse vivo nessa peça, ele não entra como estruturador da peça, como sustentador das curvaturas da peça. Ele é apenas decorativo, tá bom? É para deixar um acabamento mais bonito. Então, por isso, esse pique pode ser feito. Sabrina, eu posso fazer esse pique aqui, ó, numa bolsa? Negativo, não pode fazer, tá bom? Então, nós só estamos fazendo aqui porque essa é uma peça simples e ela não requer esse tipo de estruturação. Então, aqui é apenas decorativo, tá? Então, aqui, ó, eu vou aplicando. Estou vendo já a minha próxima curva. O que que eu faço? Já venho aqui e dou pique. Média de uns 5, 6 piques, tá? Pra hora da minha curva ficar tudo bonitinho. Eu testei na primeira peça, na segunda peça que eu fiz e realmente esse pique faz a diferença, tá? Aqui, meninas, percebam que a gente já consegue visualizar o nosso outro pique do meio da peça. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de marcar o meu vivo também com o meio da minha peça. Então, eu já venho aqui e marco. Eu sempre faço isso, é regra pra mim aqui no meu ateliê, eu fazer essa marcação do meio com a caneta. Estou chegando aqui em mais uma curva, devagarzinho, não precisa ter pressa, bem na beirinha. Olha que lindo que tá ficando. Aí eu volto aqui. Acabei de falar pra vocês que eu não gosto de viés com emenda. E adivinha que eu fiz? Peguei o meu corte errado de viés e eu tive que fazer emenda. Olha, aqui, ó.
mas nem vamos perceber. Estou chegando já no meio aqui da minha peça, ó, vou mais um pouquinho. O que que eu faço? Encosto a minha tesoura aqui, ó, vivo com vivo e corto. Bem rente, tá vendo? Tudo rente. Volto. E agora, eu pego essa parte aqui, ó, e abraço aqui, ó, fazendo o acabamento do meu vivo. Então, olha só, o que vocês vão perceber é que o acabamento do vivo, ou seja, o freio do zíper vai ficar à esquerda da frente e à direita das costas, tá bom? Para vocês não errarem. Aqui, olha, já vou dar o meu pique no acabamento do meu vivo. Posicionar aqui, ó, no meu meio, pique com pique. Bem certinho. E vamos colocar o viés. Aqui eu já tenho o meu zíper, tá? Eu cortei ele grandão, maior do que deveria ser. Já coloquei aqui o meu cursor. Vou posicionar ele. Deixa eu queimar aqui, peraí. Vou posicionar ele frente com o meu sintético, tá? Cremalheira do zíper, frente com sintético, avesso do zíper com frente do bagum. E vou passar uma costura de um pé de máquina. Na hora de rebater, nesse caso aqui, eu quero rebater só o meu viés, o meu sintético, tá? Então, aqui, ó, eu virei, o meu bagum tá pra trás, então eu só virei o material, tá? E eu vou rebater. Agora, nós faremos a conferência do tamanho do zíper pra gente conseguir finalizar. Então, aqui, ó, eu já vou começar prendendo. Aqui, ó. Meu material, tá? Agora aqui a gente vai conferindo, tá bom? Não precisa esticar, tá bom? E o zíper, vocês também não precisam colocar ele pra medir na beirinha, porque na hora de costurar o zíper ele não vai ser costurado na beirinha. E logo eu explico o porquê. Então, aqui, ó. Estou fazendo aqui toda a minha curva. Fiz aqui a minha curva, sobrepus. Olha só. O meu freio do zíper e eu vim com o meu zíper e sobrepus. Vocês estão vendo? Deixa eu clarear. Aqui, olha, dá pra ver onde foi que o meu freio do zíper acabou. Vocês estão vendo aqui? Eu vou marcar no meu zíper. Aqui, ó. Tá vendo? Fiz essa marcação. Vou soltar a minha marcação de onde acabou o meu freio do zíper, tá aqui. Nós temos que fazer a nossa margem de costura. E a nossa margem de costura para fazer o recorte é 1 centímetro depois. Então,
Aqui foi onde acabou o meu freio do zíper. E eu, 1 centímetro depois, vou fazer isso aqui. Cortei, tá? Então, o meu freio do zíper acabou aqui. E eu cortei 1 centímetro depois. Por quê? Eu quero que o meu freio tenha 17 centímetros, eu não tiro daqui. Agora, se vocês não quiserem tirar do zíper, vocês têm que fazer o inverso. Meu zíper acabou aqui, eu marco e tiro 1 centímetro. Mas como eu não quero mexer no meu freio, eu fiz toda a volta da minha peça. O meu freio acabou aqui, tá? E o que ultrapassou o meu freio, eu cortei 1 centímetro depois. Agora, eu faço essa costura que vai dar exatamente aqui. Agora, olha só, eu vou colocar costurinha com costurinha e vou dar um pique aqui no meu meio. Costurinha com costurinha, opa, costurinha com costurinha. Vou dar um pique aqui no meu meio. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa no zíper, ó. Peguei aqui. E vou pegando aqui no meu zíper até chegar no meio do meu zíper. Cheguei no meio do meu zíper, pego a minha caneta aqui, fantasma. Pegar aqui. Faço a mesma coisa do outro lado, ó, costurinha com costurinha. Vou esticandinho aqui, ó, até chegar aqui no meu meio, peraí. Tem que fazer certinho, tá, gente? Porque senão a caderneta, ela fica torta, e aí ela vai ficar torta. E aí, vocês vão falar, meu Deus, o que eu fiz de errado pra minha caderneta ter ficado torta nesse nível, Sabrina? Foi isso, vocês mediram o meio errado, tá? Então, ó, já tenho o meu meio aqui. Agora, vamos pra peça. Peguei a minha frente. Lembra que aonde tem o acabamento do nosso vivo é aonde vai o freio do nosso zíper. Então, agora eu coloco o meu pique como meio daqui bem certinho, tá? Então, aqui, ó, coloquei meio com meio, já prendi e eu vou passar uma costurinha só pra segurar ele quietinho aqui no lugar. Perdão, gente, ó, eu virando vocês já. Só pra segurar, tá? Tirei. Vou virar. E vou colocar aqui, ó, frente da minha cremalheira com frente do meu vivo. Marcação aqui, ó, frente da minha cremalheira com a frente do meu vivo. Na minha marcação aqui do meio, eu vou colocar a minha marcação aqui, tá vendo? Meio com meio. E vou prender, que agora já eu vou explicar uma coisa muito importante pra vocês. Então, ó, os meus meios aqui e aqui já estão presos. Agora eu vou clipar. Aqui eu já estou com o meu clips, tá? Eu vou aproximar vocês, porque eu quero que vocês percebam uma coisa. Vamos começar a colocar o nosso vivo na peça. O que vocês precisam saber? Nessa aplicação de vivo, o nosso
zíper, ele não vai ficar rente à peça, rente aqui à peça. Se fosse uma bolsa, ela teria que ficar rente aqui. No caso do zíper, porque aqui é uma peça onde o canal, o fole, né, o nosso famoso fole, não tem fole, é direto o zíper. Então, o que acontece? O caimento do vivo, logo em seguida tem que vir a cremalheira. Então, o que acontece? Se a gente puxa esse cantinho pra cá, a nossa cremalheira vai vir bem em cima do vivo. E aí, a gente não vai conseguir abrir. E também vai ficar uma aplicação grosseira. Então, a cremalheira do zíper, ela tem que estar aqui, após o nosso vivo. Vocês estão vendo? Olha aqui, o caimento da minha cremalheira, onde está. Tá vendo? Então, nesse caso, diminua o pontinho pro 3, tá? E vai com calma, deitando o seu zíper, a sua cremalheira do zíper, para depois do nosso vivo. Aqui, ó, dá um puxãozinho que vai. É porque aqui eu tô sem meu alicate, eu emprestei meu alicate pra minha irmã. E agora eu fiquei sem alicate. Mas olha só, vocês estão vendo? Onde tá aqui, ó, a minha cremalheira deitada após o meu zíper. E aqui a gente vem. Não estica, não precisa fazer nada. É só manter tudo no seu lugar. Aqui eu vou parar, puxar meu zíper pra lá, tá? Aproveito aqui, ó, pra ajeitar já. Cremalheira deitadinha. Faço a minha curva devagar, colocando tudo no seu lugar. Olha aqui. Ó, estou chegando aqui, ó, na minha outra parte e nada enrugou. Tá tudo no seu devido lugar. Continuo. Tá vendo aqui, ó? Venho, ajeito aqui o meu material na curvinha, ó. Cuidado para não costurar a cremalheira, vem devagar, ó. Coloco ela ali onde ela tem que ficar. Venho devagar, deixando tudo no seu lugar. E por experiência própria, não tenham pressa, não queiram fazer sem prender, porque zíper é uma coisa chata. Ó, cheguei aqui no meu início do zíper sem nenhuma prega. Perfeito. Meus amores, agora a gente vai começar a aplicação do viés, tá? Meu viés eu cortei ele com 2,5 centímetros, tá? Ajustei o ponto da minha máquina para o maior ponto. Então, a minha máquina está com ponto 8. E agora, a gente vai fazer a aplicação do viés. O que vocês precisam saber? Essa peça, por ser uma peça onde o zíper, ele tá logo em contato com a abertura da peça, com o acabamento da peça, esse é um viés que ele precisa ficar extremamente justo, limpo e bem feito. Porque senão, o carrinho do nosso zíper, o nosso cursor, ele vai ficar pegando. Se vocês fizerem um acabamento grosseiro assim, ó, ou um acabamento fofo que fica saindo, ele vai atrapalhar. Então, olha só. Fininho, bem feitinho. Para que ele não atrapalhe na nossa abertura da peça. Vai devagar, vai arrumando.
Olha aqui. Tá vendo? Dessa forma, eu não vou precisar refilar, porque ele já tá bem justinho, bem perfeitinho. Já estou com o zíper a toda volta. Já diminuí o meu ponto para 3,5, 4 mais ou menos, tá? E agora a gente vai fazer a aplicação do outro vivo, tá? Nessa parte eu aqueço para tirar as marcas da caneta de sintético. E vocês vão reparar que nas curvas eu martelo, que é para dar memória à curva. E isso vai fazer com que o nosso cursor do zíper, ele não emperre nessas curvas. Pessoal, então esse é o resultado do nosso PAP, da nossa case documentos do bebê, né? Na verdade, aqui cabe caderneta de vacina, e todo documento relacionado à vida do bebê cabe aqui. Olha só que lindo. Então, eu resolvi gravar um vídeo ao invés de fazer a live pra vocês. A Fer gravou, mas vocês estavam pedindo pra ter aqui no meu perfil também. Então, eu vou mostrar aqui a parte interna pra vocês. Olha só, o bordado. Ficou lindo, lindo, lindo. A nossa alcinha. E aqui, na verdade, vocês podem colocar um chaveirinho com o nome da criança. A parte interna, diferente da outra, eu inverti os bolsos. Eu passei esse bolso pra cá, onde eu coloco aqui a caderneta de vacina dos meus 2 filhos, certidão de nascimento deles, o RG do Murilo que eu precisei usar hoje. Aqui eu coloquei só como exemplo, tá? Esses cartões. Aqui eu tenho guia de exame, carteirinhas da Covid. E vocês podem colocar, na verdade, outros documentos aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa matriz aqui, ela vai entrar no site para vocês, para download imediato, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de cada detalhe. Olha, eu vou mostrar as costas para vocês. A lateral aqui, olha. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!